No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Encontro entre Lula e Ciro Gomes para selar a paz reacende esperança de aliança da centro-esquerda, mas esbarra no pragmatismo político. Crise no Ministério da Economia se amplia após Paulo Guedes chamar Febraban de casa de lobby e acusar a instituição de ter atuado para derrubá-lo do governo. Jornalista Glenn Greenwald pede demissão do site The Intercept Brasil, que ajudou a fundar, e acusa editores de censura. Essas e outras notícias da edição desta sexta-feira, 30 de outubro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Parece que a necessária construção da unidade no campo progressista para derrotar o bolsonarismo começa a dar sinais de que pode acontecer. O tão esperado encontro entre o ex-presidente Lula, do PT, e Ciro Gomes, do PDT, para selar as pazes após 2 anos de intensa troca de farpas e desentendimentos, aconteceu no início de setembro, na sede do Instituto Lula, em São Paulo. Conforme divulgado pelo jornalista Sérgio Roxo, do jornal o Globo, a reunião foi intermediada pelo governador do Ceará, Camilo Santana, também do Partido dos Trabalhadores, com tratativas para sua viabilização durando mais de um mês. Após uma tarde inteira reunidos, colocando as mágoas sobre a mesa, discutindo o governo de Jair Bolsonaro e levantando diagnósticos para a derrota eleitoral em 2018, os 2 caciques da centro-esquerda passaram a evitar ataques mútuos em declarações públicas, o que animou os entusiastas de uma aliança visando o próximo pleito presidencial. Diante da atual irrelevância da esquerda no debate político, essa sinalização acendeu uma pontinha de esperança. E talvez ela esteja relacionada ao movimento que acontece na América Latina, onde países como Bolívia, Chile e Argentina parecem retomar o embate ao ultraliberalismo, como nós temos noticiado aqui no Faixa Livre nas últimas semanas. A grande questão é que nem o PT, da época em que Lula era uma liderança metalúrgica insurgente, tampouco o PDT dos idos do trabalhismo de Leonel Brizola existem mais. As legendas entraram na onda do pragmatismo político, buscando todas aquelas alianças políticas espúrias que caracterizam a propalada velha política. Acho que não é necessário lembrar aqui os acordos que o Partido dos Trabalhadores fez para buscar governabilidade durante os 13 anos em que esteve no Palácio do Planalto. Já o Ciro Gomes, que acena para o grande capital com frequência, elogiou recentemente o DEM e entrou para a chapa da legenda de ACM Neto para a Prefeitura de Salvador. Caso não haja uma ruptura total com o modelo colocado pela plutocracia há anos no nosso país, e não é isso que demonstram tanto Lula como Ciro, continuaremos a ser governados pelos interesses do capital hegemônico. Mais que espectador, o povo brasileiro seguirá sendo vítima da destruição das garantias sociais e o Estado Nacional entregue a grandes multinacionais estrangeiras. Mais que nomes, a esquerda precisa voltar a olhar para os verdadeiros dramas da população pobre do nosso país. A
a opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia! Bom dia, eu que agradeço essa possibilidade de estar mais uma vez com vocês, para tentar desatar esse nó que é entender esse nosso país cada vez mais complicado, né? Vamos lá, então. Rudá, muito obrigado por mais esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Rudá, aquela suposta racionalidade do Jair Bolsonaro que vinha sendo exaltada nos últimos tempos foi por água abaixo. Primeiro, por aquela reação xenofóbica à atitude do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a respeito da possibilidade de compra pelo governo federal da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Depois, a assinatura daquele decreto do qual o ex-capitão voltou atrás, que autorizava estudos de parcerias para o setor privado construir e operar postos de saúde no país, o que representaria claramente o início do processo de privatização do SUS. Antes de nos aprofundarmos nesses temas, Rudá, por que o Bolsonaro é tão instável? Por que ele não consegue manter uma linha de racionalidade nos seus atos e declarações? E veja que eu não me refiro à sua clara defesa a esse projeto entreguista ultraliberal que está em curso no país. Não há nada de irracional nisso, muito pelo contrário. Eu falo desses sinais trocados que ele dá ao povo brasileiro, ora defendendo programas de distribuição de renda, ora atacando o serviço público. Me parece um governo absolutamente sem identidade. Bom, existe sim uma racionalidade primária, muito primária, assim, não muito sofisticada, que é o seguinte: na verdade, ela está funcionando como uma espécie de balizamento desse reposicionamento do Jair Bolsonaro. Vamos só lembrar primeiro, então, o que é o reposicionamento. O Jair Bolsonaro, ele fez uma mudança nos últimos meses de posicionamento daquele perfil histriônico, extremado, de ataque virulento à oposição, uma visão de extrema-direita, discursiva, né? Ele mudou para, a partir de uma negociação feita com parte dos ministros, né, liderada até pelo general Luiz Eduardo, que acabou de ser atacado, e não é à toa, pelo ministro
do meio ambiente, né? Ele negociou o ingresso do Centrão no governo Bolsonaro. Essa mudança não foi uma mudança pequena. Por quê? Porque, em primeiro lugar, mudou o núcleo duro do governo, alijou, a palavra não é bem correta, eu vou relativizar essa palavra, mas alijou aqueles ministros que são chamados da cota ideológica do governo, muito extremados, né? Que tem praticamente uma pauta única e histriônicos, como eu dizia, caso de Damares, do Salles e do Paulo Guedes, em função de uma visão ou de uma agenda mais populista de direita, né? Então, houve essa mudança, mas não houve ruptura total com a fase anterior. E é aí que nós estamos começando a analisar algumas pesquisas recentes, de vários institutos de pesquisa, que indicam um descolamento da imagem pública do Bolsonaro da avaliação que a população brasileira faz do seu governo. A avaliação do seu governo é tendencialmente negativa, em função da crise social que está se agravando e muito, mas a imagem do Bolsonaro não tem esse viés de queda, né? Então, o Bolsonaro, de tempos em tempos, ele sai da agenda do Centrão e, de novo, faz um flerte com aqueles segmentos mais radicais da população brasileira, que envolve o alto empresariado brasileiro, que é muito radical na agenda ultraliberal, absolutamente antidemocrática, né, de pouquíssima preocupação, se não nenhuma, com a questão social. Então, ele de vez em quando flerta com esses segmentos, né? Então, não dá para dizer que é exatamente uma racionalidade, uma organicidade, um projeto estratégico, mas existe esse balanço, sem dúvida nenhuma, do núcleo duro da presidência da República, em especial do Jair Bolsonaro, para tentar unir essas duas pontas do seu passado recente com o seu presente mais ligado ao Centrão. A respeito da vacina desenvolvida pelos chineses, Rudá, o presidente da República abriu uma nova via de animosidade com o Supremo Tribunal Federal, justamente em um momento em que o Bolsonaro conseguiu construir uma suspeita, diga-se de passagem, relação de proximidade com os ministros da Suprema Corte. O próprio presidente do STF, Luiz Fux, prometeu judicializar esse tema da Coronavac. Esse diálogo conflituoso do ex-capitão do Exército com os demais poderes constituídos, Rudá, não cria um clima de instabilidade para o país? Como é que as pessoas vão confiar em um presidente que não consegue pacificar as relações? Olha, criaria um clima de instabilidade se nós tivéssemos, digamos assim, a convergência de uma postura mais rígida do judiciário brasileiro, que, como nós sabemos, é uma postura pendular, age como um poder moderador, e na medida em que os poderes, os outros poderes se recuam numa postura que os juízes acreditam que era equivocada, o próprio judiciário também recua. Então, se nós tivéssemos uma postura mais determinada do judiciário brasileiro, em especial do STF, numa defesa mais intransigente da Constituição, se nós tivéssemos uma oposição ao governo Bolsonaro que apresentasse uma estratégia alternativa a esse governo e que conseguisse articular minimamente os setores que são referentes e que têm referência ou que são da área de influência dos partidos de oposição mais à esquerda, eu estou falando de centrais sindicais, estou falando de igrejas e segmentos de igreja progressista, de movimentos sociais. Quer dizer, se nós tivéssemos uma posição dos partidos de oposição, principalmente mais à esquerda, de enfrentamento de fato do bolsonarismo e do governo Bolsonaro, e se nós tivéssemos uma população mais organizada e com uma visão mais altiva e de autoafirmação, de luta por seus direitos, como aconteceu agora recentemente no Chile e na Bolívia, aí sim, talvez
esse conflito, esses conflitos pontuais do governo federal, do executivo, com o judiciário, talvez criasse uma crise institucional. Como nós não temos essa convergência de situações que eu falei, ela passa meio ao largo, fica quase que uma questão pessoal, não é uma questão institucional. Ainda mais com aquela situação que eu citei na resposta anterior, em que o presidente Bolsonaro está, na visão da população brasileira, está ao largo do seu governo. Quer dizer, parece que ele não tem tanta responsabilidade pelos erros do governo e ele continua mantendo uma certa liderança demiúrgica, vamos dizer assim, e messiânica, né, de saída, que pode apontar uma saída para o país, fora da lógica das elites e do sistema brasileiro. Parece que, infelizmente, com essa construção que eu estou desenhando aqui, essa possibilidade, essa hipótese, não tem por que falar em crise institucional, né? Outra relação do Bolsonaro que começa a dar sinais de que está azedando, Rudá, é com a ala militar do governo. Tivemos esse episódio em que ele desautorizou o general Pazuello, depois aquele desentendimento entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o também general Luiz Eduardo Ramos, onde o Salles chamou o militar de Maria Fofoca. E para completar, esse artigo escrito pelo ex-porta-voz da presidência, o general Otávio Rego Barros, onde ele lançou indiretas contra o presidente dizendo que o poder, abre aspas, inebria, corrompe e destrói, fecha aspas. Além de ter afirmado que os auxiliares do Bolsonaro são seguidores subservientes. Você enxerga alguma possibilidade de um rompimento entre o bolsonarismo e essa ala das Forças Armadas, Judá? Bom, a questão dos militares é o seguinte: primeiro, eu venho defendendo, inclusive aqui no Faixa Livre, desde a posse de Jair Bolsonaro, que não tem essa unidade toda entre os militares. Eu já tinha destacado lá atrás, no ano passado, que o Exército, os líderes do Exército, têm postura que não é alinhada com, por exemplo, a postura da Marinha, né, em especial, né? Mas, mesmo assim, dentro do governo Bolsonaro também tem diferenças, tanto que nós tivemos já defecções do governo Bolsonaro de militares que se tornaram até oposicionistas, né? Aqui a questão a gente tem que entender o seguinte: o general Luiz Eduardo Ramos, eu até citei numa questão anterior, ele liderou o acordo com o Centrão. Evidentemente que isso desagrada em muito os olavistas, os ministros histriônicos, em especial do Bloco Civil, mas também aqueles militares bolsonaristas que tiveram desde a primeira hora junto, apoiando o Bolsonaro. Depois vieram os outros segmentos, mas as outras forças armadas, mas em especial esse setor. Eu não acho que nesse momento revele uma crise, mesmo porque os militares estão fazendo uma péssima gestão, né? Então eles já devem ter percebido como que foi um tiro na água esse ingresso no governo, pela segunda vez, eles dando o tom da gestão do Estado brasileiro depois do regime militar, e as duas experiências são fracassadas, né? Isso também cria uma certa tensão interna nas Forças Armadas, né? A grande questão, Rudá, é que os próprios oficiais de alta patente confirmam essa insatisfação com o Jair Bolsonaro. Também pudera, né? Os militares estão passando por uma série de constrangimentos públicos patrocinados pelo chefe do executivo e seus apoiadores mais ideológicos. O que é que uma possível saída dos militares da base governista pode provocar para a gestão Bolsonaro, Rudá? Você acredita que eles são descartáveis nessa tática do Bolsonaro para se perpetuar no poder? Eu não acho que os militares tenham mais espaço para fazer manobras, né? Eles não têm, a margem de manobra deles é muito pequena. Já está carimbado nos militares que estão no governo que eles foram os principais fiéis, né, dessa gestão catastrófica, né, de Jair Bolsonaro, né, que vai dar resultados e vão ter consequências, eu acho, jurídicas
mais à frente, né? Porque foram erros muito grosseiros de aumento da população que passa fome no Brasil, aumento da desigualdade social, um abalo à economia nacional, uma relação, uma destruição da imagem internacional, inclusive no comércio internacional dos produtos do Brasil, essas mortes, é um escândalo isso, né? Em função da ausência de uma política sanitária rigorosa e responsável. Então, acho que nós vamos ter mais à frente problemas, inclusive jurídicos, importantes, né, envolvendo esse governo. Os militares não têm como se desgarrar. Por exemplo, o alto empresariado, que também deu chancela, emprestou apoio a esse governo Jair Bolsonaro, ele não se alinhou de maneira, pelo menos a sua imagem, de maneira tão nítida como os militares, né? Você vê que eles se alinham mais com Rodrigo Maia e talvez um pouco com Paulo Guedes, mas não com o governo como um todo, né? Mas os militares não tiveram esse cuidado, né? Eles entraram, pelo menos aqueles que aparecem mais, eles entraram de corpo e alma e não tem mais como se afastar. Para onde que eles vão, né, se afastarem? A classe política que parece estar gostando de tudo isso, Rudá. Não por acaso, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do Progressistas, um daqueles partidos do Centrão, falou sobre a necessidade de se redigir um novo texto constitucional porque o Brasil estaria ingovernável com a Carta Magna promulgada em 1988. Inclusive, ele prometeu enviar imediatamente um projeto de decreto legislativo para a realização de um plebiscito sobre a elaboração de uma nova Constituição. Pior é que esse discurso absurdo do parlamentar, Rudá, encontrou eco em alguns setores da esquerda, especialmente ligados ao Partido dos Trabalhadores. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, tratou de minimizar a polêmica, dizendo que essa não seria a proposição do governo hoje. Como é que você observa essa proposta, Rudá? O Brasil precisa de uma nova Constituição? O que precisaria ser alterado no texto atual produzido após o fim da ditadura? Isso faz parte do jogo político, né? Assim, algo que a gente fica às vezes meio assustado ultimamente, porque a gente desaprendeu a ver esse jogo, né? Era muito comum os jogos que nós tínhamos entre os getulistas e Carlos Lacerda, né? Era muito comum os jogos entre a liderança do Ulisses Guimarães, por exemplo, no jogo com Fernando Henrique Cardoso, né? Do Covas com Fernando Henrique Cardoso, que era mais duro já. Mas isso é muito comum, né? Esse tipo de ocupação de espaço a partir de um vácuo ou de uma situação problema, né? Em política é assim, você tem uma fresta, você tenta arrombar, né? Para abrir espaço, né? Por exemplo, Ricardo Barros é um político que, digamos, no ministério, ou quando ele foi líder do governo do Lula, né, ele na verdade não foi um líder de grande expressão. Quando foi ministro também seria mais ou menos um baixo clero, um pouco mais, com mais visibilidade, mas não muito, né? Então ele com isso ocupou espaço, né, ocupou um espaço. Mas eu acho que é uma agenda tão arriscada, porque veja bem, evidentemente que a tendência é que se nós tivermos uma constituinte, nós vamos debelar os direitos que ainda temos, né, garantidos, direitos sociais, direitos trabalhistas que ainda existem, né, garantidos na questão ambiental, né? Vamos destruir a Constituição cidadã. Mas, por outro lado, se for numa onda de debate público exigindo um plebiscito, como o do Chile, nós podemos criar uma situação, uma onda de politização no Brasil, né, que canalize insatisfações com a crise social que está aumentando, né? Como eu disse, nós aumentamos do ano passado para cá 3 milhões de brasileiros, chegando a quase 11 milhões de brasileiros passando fome, né? Nós já temos 70 milhões de brasileiros, segundo o DIEESE, que estão em desemprego ou tiveram queda de renda familiar, então, nesse último período de março para cá, e a situação vem piorando, né? Então,
não é uma agenda tão fácil também para a direita. Então, eu acho que ela não vai prosperar, né? Eu acho que isso é mais um balão de ensaio, uma tentativa de aparecer como pai de uma criança que nem foi gerada, na verdade, né? É uma promessa. Esse decreto absurdo, editado e depois revogado pelo Bolsonaro por conta da pressão da opinião pública, pois abria as portas para a privatização do SUS, deixa muito clara a tentativa de intervenção do Ministério da Economia em todos os setores da administração pública. O Paulo Guedes e esse pessoal da Escola de Chicago estão ditando os rumos do nosso país. E eles não respeitam sequer a pior crise pandêmica da história do planeta para colocar em prática seus planos de entregar o Brasil ao grande capital. Você vê um paralelo desse momento com outro na nossa história, Rudá? Nem mesmo a ditadura militar era tão subserviente ao imperialismo. Muito pelo contrário, havia ali ao menos um caráter nacionalista que passa longe do que vemos nessa gestão. Talvez a única semelhança entre o governo Bolsonaro e o que tínhamos durante os anos de chumbo é esse aspecto autoritário. É isso mesmo, é uma tentativa desses setores radicais, extremados, né, pouco equilibrados, né, que no caso do Paulo Guedes é o ultraliberalismo, né, que pouco pensa no país, né. Mas, de novo, esses extremismos, eles prosperam numa situação em que a sociedade ou está absolutamente amorfa, né, ou ela está muito excitada. Nós não estamos exatamente vivendo as duas situações, né? Nós estamos vivendo uma situação de uma crise em escala social. A população brasileira, todas as pesquisas revelam, ao redor de 75%, isso é um dado do Vox Populi, da população brasileira apresenta um temor imenso de ser infectado pelo Covid-19 e acredita que a política econômica adotada pelo país é equivocada. Então não é exatamente uma situação em que a população ou esteja contente ou indiferente ao que está acontecendo no país. E também não é uma sociedade excitada como 2015, né? Então, na verdade, o que eu sinto é que é mesmo uma tentativa de vez em quando do Paulo Guedes, mas todas as tentativas dele estão sendo frustradas nos últimos meses, né? E principalmente pela entrada do Centrão, que numa política que nós conhecemos, né, de troca de favor, ele sempre estabelece uma linha mediana, né, com poucos arroubos, né, digamos assim, programáticos, né. Acho que não vejo muito paralelo, né, com a ditadura militar. Acho que não, acho que é um jogo de um governo que é formado por várias federações e núcleos de poder, com suas relações políticas, acordos e estratégias próprias, né? Liderado por uma pessoa que está tentando se achar e está passando por uma transição. Acho que é isso, de vez em quando nós vamos ter algum tipo de arrobo. Não vejo mesmo nenhum risco real nesse momento. Enquanto os ultraliberais avançam, a oposição, apesar de estar atuando timidamente no Congresso, não consegue alcançar as massas, Rudá. Não há capilaridade nos discursos dos políticos da dita esquerda. Eles parecem estar muito deslocados da realidade da população brasileira da base da pirâmide. Me parece que a única esperança desse pessoal é que o Lula recupere seus direitos políticos e dispute as eleições de 2022. Não é muito pouco concentrar esforços em uma figura que tem um altíssimo índice de rejeição na sociedade, Rudá, e que, diga-se de passagem, se aliou aos neoliberais enquanto esteve no Palácio do Planalto. O que é que falta para os partidos do dito campo progressista? A esquerda brasileira está um pouco perdida. Está um pouco perdida porque ela está passando por uma transição, né? Eu só queria dar uma opinião aí, fazer um contraponto. Eu não acho que o ultraliberalismo avança no Brasil, de jeito nenhum. Se você for ver a ferro e fogo, você vai perceber que avançou muito mais no governo Temer do que agora, né? Não vejo realmente, fora a reforma da Previdência, nenhum avanço significativo. São tentativas de tentar emplacar uma ou outra agenda que logo em seguida recua, né? Eu posso citar várias na área de educação, na área, mesmo agora, nessa área de privatização do SUS, não prospera, né? São muitos casos, né?
Mas, de qualquer maneira, voltando a sua sugestão sobre a esquerda está vivendo uma transição. Em primeiro lugar, na região sudeste, né, dá para perceber que há uma possibilidade, ainda é uma hipótese, uma insinuação, da troca da hegemonia do que era da esquerda pelo PT, pelo PSOL. Em especial com essa performance fantástica de Guilherme Boulos, que agora já aparece com 16% de intenção de voto, né? A possibilidade de está em empate técnico com o Russomano, que está em queda. Ele teve uma queda de 7% numa semana, na outra 5%, portanto 12%. E o Boulos pulou, também não foi na mesma intensidade de crescimento que foi a queda do Russomano, mas foi muito significativo, né? Ele foi pulando de 10% para 16%, né? 12, 14 e agora 16%. Então, ele está em empate técnico e possivelmente vai para o segundo turno, né, com Bruno Covas, né? Isso revela uma mudança. A gente já tem uma liderança importante no Rio de Janeiro do PSOL, que é o Freixo, que nós sabemos que é muito mais potente do que qualquer outro candidato do PT, do Rio de Janeiro, dados os erros que o PT cometeu naquele estado, né? O PT vai se dirigindo para o Nordeste, mas também não está numa situação assim tão importante, tão fantástica, dos candidatos, principalmente nas capitais do Nordeste, dos candidatos petistas, né? E nós estamos vendo em algumas regiões ou estados a emergência de outras lideranças do campo da esquerda, como no caso do PCdoB em Porto Alegre e a gestão muito festejada do Flávio Dino no Maranhão. Então, assim, há uma mudança em curso que impacta não só o papel dos partidos e das forças de esquerda no Brasil, mas também no interior dos partidos, que é isso que a imprensa pouco analisa. Quer dizer, essa mudança atinge, o PT não é monolítico, e essa crise do PT no Sudeste significa que vai alimentar e vai fortalecer as forças oposicionistas do campo majoritário do PT, o Construindo Novo Brasil, a CNB, né? Antiga articulação, corrente do Lula, né? É evidente que isso vai ocorrer, assim como no PSOL, toda aquela projeção das lideranças identitárias passa a perder força com a projeção da candidatura do Boulos, que compõe uma articulação interna no PSOL muito mais à esquerda do que os identitários. Então, isso também cria uma situação muito delicada. Essa reunião que o Lula acaba de fazer com Ciro Gomes também reorganiza uma possibilidade de composição, né, das forças de centro-esquerda no Brasil. Então, essa transição vem criando inseguranças e reposicionamentos, né, que eu acho que nós só vamos ter um pouco mais de certeza para onde vai no próximo ano, e não agora. Não seria muito importante que ocorresse agora, no período eleitoral, de eleições municipais, mas exatamente em função dos resultados eleitorais desse ano é que nós vamos ter um realinhamento mais nítido no ano que vem. E mas essa tentativa do Jair Bolsonaro de interferir em órgãos de Estado para livrar seus filhos de problemas com a justiça, dessa vez contando com o auxílio do Gabinete de Segurança Institucional e da Agência Brasileira de Inteligência nesse episódio da Receita Federal com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Rudá. Você vê algumas possibilidades de auditores da Receita terem repassado dados do COAF para prejudicar o Flávio Bolsonaro? E como é que você enxerga essa retórica do presidente da República de sempre tentar colocar o servidor público como vilão? Essa é uma das questões que eu venho dizendo que vai dar em resultados e ações na justiça e que podem criar gravíssimas uma situação não só constrangedora, mas de uma gravidade em relação aos direitos políticos, de muitas lideranças e personagens que hoje são centrais no governo de Jair Bolsonaro.
no que alguns autores denominam de bloco no poder, né? Dessa composição política que acaba gerindo o país, né? Mesmo fora do governo, mas que forma o mesmo bloco, né? Nós vamos ter situações bem complexas, e eu acho que muito próximo do que ocorreu lá atrás com o Mensalão. Eu acho que nós vamos ter algo muito parecido nos próximos anos, né? Principalmente no final do governo Bolsonaro e nos anos seguintes. Rudá, como é que você tem observado os resultados dessas pesquisas eleitorais para os dois principais centros do país, Rio de Janeiro e São Paulo? Por aqui nós temos a liderança isolada do Eduardo Paes e uma disputa acirrada pela outra vaga no segundo turno, entre o atual prefeito Marcelo Crivella, a Marta Rocha e a Benedita da Silva. Já em São Paulo, o Celso Russomano, que começou forte na disputa, já perdeu a liderança para o Bruno Covas e agora tem ameaçado o segundo lugar pelo Guilherme Boulos, candidato do PSOL. Esses resultados estão dentro das suas expectativas? Dá para esperar alguma surpresa, Rudá? Ainda é um pouco temerário fazer uma avaliação, né, de um processo, né, que ainda está em curso, mas de qualquer maneira, o que nós temos? Primeiro, aquela onda da inovação radical, de votar no apolítico, do antissistêmico, acabou. Ela teve a força de 4 anos, né? Nós tivemos uma eleição municipal passada e depois a de 2018, e esse ano o que nós estamos vendo é muitas candidaturas à reeleição tendo muito sucesso, né? Independente do partido, né? 9 da total de capitais, 9 capitais estão definindo candidaturas à reeleição, né? Nós temos também então, por exemplo, Partido Novo. O Partido Novo não está conseguindo ter mais do que 2% de votos em cada capital onde ele disputa. Quer dizer, é um maior fracasso dessa eleição, do ponto de vista partidário, do Partido Novo, né? Então isso mudou, ou seja, houve um esgotamento nessa aposta na novidade pelo eleitor, ele se frustrou e ele vem cambaleando, né, desde o ataque frontal aos governos lulistas, né, pela extrema-direita e pela grande imprensa, e aí buscou o outro lado e agora percebeu que também não era a saída, né? Nós não temos exatamente, portanto, um retorno às candidaturas de antes. Ele tem, na verdade, uma tentativa do eleitor de buscar algo mais mediano, né, vamos dizer assim, que tenha um pouco mais de segurança e previsibilidade, né? Nesse sentido, não é exatamente uma derrota da esquerda, a esquerda não está saindo tão mal, como é o caso de Porto Alegre, como é o caso de São Paulo, como é o caso de Belém do Pará. Quer dizer, nós podemos citar cidades importantes do interior, a segunda maior cidade de Minas Gerais como Contagem. Não é uma situação tão catastrófica como pintaram, mas também não é o outro lado, né? O bolsonarismo não está indo tão bem, né? Com exceção talvez de Fortaleza, mas que começa a apresentar sinais de esgotamento da candidatura do capitão Wagner, né? E a candidatura do PT, em especial do PDT, ameaçam de fato, né, o segundo turno, né, a liderança do capitão. Todos os candidatos que se apresentaram como alinhados ao Bolsonaro estão tendo uma performance muito ruim, né? De fracasso eleitoral mesmo. Então, eu acho que a gente pode dizer é que é uma situação, digamos, de mais um eleitor mais acomodado à tradição, mas não exatamente voltando a candidaturas do passado, né? Ele não está escolhendo os candidatos antissistêmicos, né? Com exceção de uma ou outra localidade, mas que mesmo assim, sendo por um partido menos tradicional, é um candidato que já se apresentou em eleições passadas, portanto tem recall, né? É isso que eu queria destacar. E você observa algum ponto fora da curva nas outras capitais, Rudá? Em Belo Horizonte, o Alexandre Calil caminha para uma vitória tranquila já em primeiro turno.
Temos a Manuela Dávila à frente das pesquisas em Porto Alegre, uma disputa ferrenha em Recife pela vaga no segundo turno com o João Campos. Não, acho que o ponto fora da curva não é o Calil. O Calil fez uma gestão segura em Belo Horizonte, atraiu no seu governo a esquerda. Então, assim, é que as pessoas não conhecem muito bem qual é a gestão do Calil. Então, grande parte do eleitorado progressista aqui de Belo Horizonte foi para o Calil. Por isso que ele deve ganhar no primeiro turno com folga, né? E destruiu a candidatura do PSOL, que está tendo até aqui a mesmo percentual de votos que teve em todas as eleições da capitais em que disputaram, 4%. E o desastre maior é da candidatura do ex-ministro Nilmário Miranda, que eu tenho a impressão que essa derrota, ele não sai do 1% de intenção de voto. Essa derrota deve destruir de vez o nome, né, o capital político que esse personagem do PT, tão importante de militante dos direitos humanos, construiu, né, em toda a sua carreira política, né? Ele sai em frangalhos e, evidentemente, que o PT de Minas é um dos que vai ter uma disputa interna e um debate muito importante. Não tem como o PT, que já governou a capital de Minas tantas vezes, né, se sair ileso. Eu acho que o ponto fora da curva, sem dúvida nenhuma, é o Boulos, né? Mesmo que ele viva do recall, da campanha para presidente da República, e tenha ao seu lado uma ex-prefeita, vamos lembrar que a Erundina já disputou a prefeitura em eleições passadas e perdeu para o Fernando Haddad, né? Inclusive em que o PT puxou o voto útil, né, para destruir a candidatura da Erundina, que chegou perto de 10% de intenção de votos. Mas mesmo assim, o Boulos não teve uma performance muito positiva, nem na capital, na eleição para presidente, nem na capital de São Paulo. E agora ele não está só tendo uma performance positiva, é espetacular. Quer dizer, a cidade de São Paulo é dividida mesmo entre um bloco de imigrantes e o bloco dos que eles se consideram nativos, né, e que são muito racistas, né? Há regiões de São Paulo muito nítidas, né, algumas historicamente janistas, que são contra os migrantes. Eles acham que essa migração, esse fluxo migratório é que destruiu a cidade próspera que era São Paulo, né? Quase uma Nova York na visão deles, né? Então não é só uma questão de classe, é também de postura, de domínio de território, né? E os migrantes se instalam nas zonas leste e na zona sul de São Paulo, onde somados dão 6 milhões de habitantes, metade do eleitorado, né? Então a disputa em São Paulo é sempre assim, né? Era até então algum partido de direita que logo em seguida era substituído pelo PT, e agora entrou o PSOL. Esse eu acho que é a novidade mesmo desse processo eleitoral, do ponto de vista da disputa nas capitais. Para encerrar, Rudá, pelo que você tem visto até aqui nas pesquisas, dá para dizer que essas eleições municipais podem representar o início da derrocada do bolsonarismo no país, seguindo essa tendência da América do Sul? Não dá para dizer, porque a eleição municipal não tem relação, com raríssimas exceções, com o cenário nacional. Se fosse assim, no período de ouro do lulismo, a maioria das prefeituras estaria nas mãos do PT, né? E não estavam. Então, não estava, né? Então, assim, não tem uma relação tão direta, porque 26% dos municípios brasileiros somente são nitidamente urbanos, segundo o IBGE, né? E nós temos 60% dos municípios nitidamente rurais ou muito distantes, remotos, né? Em regiões remotas dos grandes centros urbanos. Então a lógica é muito mais local, de compadrio, de relações de vizinhança, e marcada pela lógica do clientelismo e da troca de favor, né? É um momento que os pobres têm para falar quase de igual para igual com parte da elite política ou econômica que está querendo um voto. Ali é a hora dele pedir. E, portanto, nem sempre tem um alinhamento nem com o partido, nem com as disputas nacionais, né? A conjuntura nacional. Então não dá para fazer essa afirmação de maneira alguma. O que a gente pode dizer é que aquele que vence numa capital, ele de fato se projeta como candidato a governador, né? Isso sim.
E dependendo da sua capacidade de organização e da sua liderança, ele de fato pode significar algo no cenário nacional. Mas você veja que é exatamente como se fosse uma eleição indireta, né? E essa tese que eu estou dizendo tem que se comprovar nos próximos anos, né? Ela não se afirma por mágica, né? Apenas por uma frase. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer muito essa possibilidade de estar aqui no Faixa Livre. Vamos tentar acompanhar bem essa fase final da nossa eleição municipal, que vai perpassar as eleições dos Estados Unidos, né? E essa sim pode, direto ou indiretamente, ter um impacto importante, não na eleição municipal, mas na política nacional, porque deve quebrar um pouco a autoconfiança dos setores extremistas aqui no Brasil, né? Eu desejo, portanto, uma boa jornada para todos nós, para vocês do Faixa Livre e para nós brasileiros que precisamos tanto de boas notícias, já que nos últimos tempos nós estamos sofrendo, hein? A gente não tem só uma peste como o Covid no nosso encalço, nós temos outras pestes, né? Rudahit, muito obrigado por novamente você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e um forte abraço. Obrigado e até a próxima. Conversamos aqui com o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Oswaldo Teles. Oswaldo Teles, bom dia. Anderson, bom dia, ouvintes. Mais uma vez estou aqui para fazer o debate, a discussão do movimento dos professores e professoras do município do Rio de Janeiro. Oswaldo, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Oswaldo, vocês do Simpro decidiram na Assembleia Unificada Virtual, realizada no último sábado, dia 24, suspender aquela greve pela vida que já durava 112 dias e optaram por decretar estado de greve de alerta sanitário, vigilância pela vida. O que é que levou vocês do sindicato a encerrarem essa bonita greve em defesa da saúde dos profissionais da rede privada, Oswaldo? O que é que mudou para que vocês decidissem aceitar o retorno ao trabalho presencial nas escolas? Foi a 9ª Assembleia, ela vem analisando o processo de adesão à greve. A greve pela vida é uma greve que a gente instituiu a partir de 4 de julho e que tinha como objetivo alertar a sociedade que não era o momento de voltar às aulas presenciais e nem ter a flexibilização que os governos estão fazendo no Brasil. Porque a pandemia ainda está presente na nossa sociedade e está no mundo nesse momento. E continua, não há diferenciação. Os números até diminuíram, mas ainda continua. Os institutos científicos ainda alertam sobre essa possibilidade, mas mudou a relação de força dentro das escolas. Muitos professores não estavam conseguindo mais fazer a greve depois de 112 dias. Foi muito desgastante, a pressão em cima do professor era muito grande. E muitas escolas estavam voltando, pressionando os professores. E nós estamos chegando perto do final do ano, e é o risco muito forte de demissão de professores. Então havia uma pressão muito grande e muitos professores não estavam conseguindo mais aderir à greve. Esse foi um dos pontos. O outro ponto é porque também houve uma mudança de tática política da categoria, porque a Assembleia aprovou também agora a greve por local de trabalho. Porque é fundamental a gente fortalecer os professores em cada local e nas denúncias que nós estamos fazendo. Então, são vários fatores que levaram a essa posição da Assembleia, né? A diretoria sempre avaliando o processo de greve se avalia, se entra e se sai. Não se faz greve sem professor trabalhando, fazendo greve, professor trabalhando não é greve. E agora a defesa da vida, o estado de alerta e o estado de greve continua, porque nós sabemos que a pandemia está aí. E vamos continuar denunciando, né, todas as escolas que estão abrindo sem condições nenhuma de abertura e colocando em risco a sociedade. Então, essa foi a orientação e a decisão que a Assembleia deliberou na nossa 9ª Assembleia. Houve participação maciça dos professores do ensino privado nessa decisão, Oswaldo. O quórum foi alto nessa última Assembleia e já há uma nova data para a reavaliação do cenário? As assembleias elas são muito altas em número de adesão, depois ela foi diminuindo, que é natural, e aí o quórum foi um quórum expressivo.
E a votação foi uma votação em torno de 65% a 70%, e que votaram pelo fim, pela suspensão da greve, e 30% a 35% porque votaram pela manutenção, porque tem 3 tipos de votação: a votação pelo enquete, a votação pelo chat, a votação oral. Então, na tabulação final ficou em torno de 67 a 33, né? E tem as abstenções, estou tirando as abstenções. Então, ficou mais ou menos nesse termo. Foi uma boa discussão, foi um debate. A Assembleia, como sempre, no Centro do Rio, muito democrática, com várias falas de defesa do fim da suspensão da greve e com defesa de manutenção. Mas é assim que a gente decide e saímos unidos, que é o mais importante. Que desde o início a decisão da diretoria é que a gente vai fazer todo o processo de debate, discussão, mas sempre com a unidade da categoria. E no final todos colocaram a importância do professor e a professora estar unido nessa defesa pela vida. Então a unidade prevaleceu, isso que é mais importante. E nós vamos continuar. As avaliações são feitas semanalmente. E quando for necessário, a gente vai convocar uma nova assembleia para tomar novas decisões. O que é que esse estado de greve altera na prática a atuação dos professores da rede privada, Oswaldo? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, o que representa isso. Estado de alerta, de vigilância. É que nós, professores e professoras, colocamos para a sociedade que ainda não há condições objetivas e viáveis de retorno presencial. E que, infelizmente, a pressão do poder público e a pressão do patronal foi muito forte dentro da categoria. Então, isso é um estado em que nós declaramos à Assembleia que temos que estar de vigilância total e de denúncia sobre o que está acontecendo na sociedade. Porque a qualquer momento a gente pode voltar a ter novamente uma greve, né, de paralisação de trabalho. Ou até mesmo, se não for de todas as escolas, especificamente de algumas escolas. Por isso que a segunda proposta que foi aprovada, dentre as 10 propostas, foi a greve por local de trabalho. Então, o estado de alerta de greve coloca que a qualquer momento podemos voltar à greve e estamos respaldados juridicamente para isso. Oswaldo, como anda esse reinício das aulas na rede privada durante a pandemia? Vocês do Simpro Rio já receberam muitas denúncias de profissionais de ensino a respeito das condições de segurança nos colégios? Os empresários da educação têm cumprido sua parte nesse protocolo de segurança para se evitar infecções pela Covid-19? Como eu falei anteriormente, nós estamos em estado de alerta. Então, as escolas estão abrindo, muitas delas com muitas denúncias de casos de Covid, de respeito aos protocolos, demonstrando que as escolas, desde o momento, não estão preparadas para receber alunos. A gente vem denunciando isso desde o início, que os protocolos nas escolas é muito mais complexo, muito mais difícil que qualquer outro ramo econômico, mas a gente percebe que o discurso deles ficaram vazio. Tanto é porque nós estamos denunciando, cada semana a gente faz uma lista de escolas, na última foram 35, e agora vai ser mais umas 30 escolas que estão tendo casos de Covid. Então, a denúncia continua, o alerta continua e o poder público tem que agir. Quem é responsável pela fiscalização é o poder público, não o sindicato. O sindicato ouve a categoria, criou o disco de denúncia, comunica às autoridades competentes e pressiona o patronal. Esse é o nosso papel. E alerta os professores e as professoras. Já naqueles casos que foram mais graves, a gente vai fazer aquilo que vem orientando os professores. Tem que ter a paralisação local para que os professores preservem a sua vida. Você pode dizer aqui pra gente, Oswaldo, quais seriam esses colégios que apresentaram casos de infecção pela Covid-19? Houve paralisação das aulas nessas unidades? Há uma lista grande no site. Tem que consultar o site, tem várias escolas. Algumas justificaram, outras paralisaram turmas, outras não fecharam nada. É uma situação muito complexa, muito diferenciada, não tem um específico. Tem escola que fechou uma turma, tem escola que só afastou o professor, tem escola que não afastou o professor e afastou o aluno, são diversos. Então, no site do sindicato tem as denúncias das escolas e a justificativa das escolas quando elas enviam para o sindicato a justificativa lá da negação do que nós estamos denunciando. Então, é uma relação grande, tem que consultar o site do sindicato. E o que dizem essas escolas denunciadas, Oswaldo? O que alegam os donos dessas unidades de ensino para esses episódios de infecção pela doença? Desde o início da pandemia, a escola privada ela se autodeclarou competente para combater a epidemia. Tanto é que ela diz que cumpre todos os protocolos e que tudo ia ficar correto, como se isso fosse suficiente.
Então, desde o início, elas quis se diferenciar da escola pública, dizendo que elas têm condições de abrir, porque elas têm condições de resguardar os seus alunos, os seus professores, os seus funcionários, através dos protocolos contratados por empresa, etc, etc, etc. Com a abertura, foi o contrário. Todas as escolas, não digo todas, porque a gente não tem essa informação, mas quase todas as escolas, médias e grandes do Rio de Janeiro, elas tiveram contaminações, seja aluno, seja funcionário, seja professor, porque não tem jeito, a aglomeração começa as pessoas, um contamina, não há protocolo que segura esse processo. Pode diminuir, mas não vai acabar. Então as escolas, com a sua hipocrisia, como sempre, elas acham que vão resolver um problema da pandemia que nem os estados organizados, mais organizados, conseguiram resolver. Aqui no Brasil, como não tem governo, então aqui muito menos. Então mostra que protocolos são importantes, é necessário, etc., mas não é suficiente. E quando acontecer, o bom senso, a realidade era que tinha que fechar a escola e esperar o período de quarentena. Mas não tem nenhuma regulação sobre isso. Os governos aqui lavaram as mãos, a justiça lavou as mãos, não tem nenhuma regulamentação que pode. O que tem é uma regra de ouro de protocolo. Aconteceu, não tem nada que possa impedir as escolas, juridicamente falando, de continuar trabalhando. Aí fica algumas realmente fecham, tem uma melhor postura, fecha a turma, fecha por todo um segmento, e outras vão continuando abertas, porque na verdade estão preocupadas com o seu negócio, não com a educação, e não com a pandemia, muito menos, né? Então essa é a realidade. Então não tem nenhuma regulação sobre isso, e o sindicato tem o papel de denunciar e organizar os professores para o enfrentamento com esse patronal conservador. É esse o nosso papel e é isso que nós estamos fazendo. Houve denúncias de alguns professores, Oswaldo, de que boa parte deles voltou ao trabalho presencial, mas continua também no ensino remoto. Vocês chegaram a receber esse tipo de reclamação dos profissionais? Quais são as principais queixas dos professores da rede privada? Essa pandemia desnudou mais uma vez a relação capital-trabalho no setor privado. Tem diversas denúncias. Denúncia de utilizar a imagem do professor, denúncia de fazer o professor dar aula remota e mesmo tempo presencial, filmando os professores. A chamada híbrida, aula híbrida, coisa que não tem na nossa legislação. Então tem uma série de situações em que a denúncia é profunda. Pressão em cima do professor para fazer o trabalho, denúncias de não respeito à independência pedagógica do professor. Então tem uma série de denúncias, são várias. E, evidentemente, cada uma no seu grau. A pior delas todas é obrigar o professor, no grupo de risco, a ir trabalhar a aula presencial, que nós conseguimos na TRT, o desembargador deu direito aos professores. Quem está no grupo de risco ou mora com o grupo de risco não pode dar aula presencial. É essa a principal denúncia hoje do sindicato referente a aulas presenciais. Então, o sindicato está atento, está sempre denunciando inclusive na justiça, essas escolas que não estão respeitando a própria decisão judicial. Então, dentro do setor privado, o que não falta são denúncias de professores de respeito ao trabalho e à dignidade humana. Infelizmente, o setor privado no Brasil não respeita o seu trabalhador. Acha que ele é um escravo, ele pertence ao dono da instituição, da escola. Infelizmente, né? Não tem essa cultura democrática da relação entre trabalhador e empresário. Aqui a relação é muito difícil. Evidente, não estou falando de todas as instituições, estou falando de uma boa parcela delas. E aí o professor entra em contato com o sindicato e a gente, como sempre, faz o trabalho de denúncia e de conversa com as escolas para tentar resolver. Vários casos a gente conseguimos resolver. Uma boa conversa, muitas vezes, a gente consegue resolver. Mas, em sua maioria, acaba entrando em enfrentamento e aí, muitas vezes, vão para a área judicial. O setor jurídico de vocês do Simpro, Oswaldo, tem atuado para paralisar as atividades nessas unidades de ensino privado que apresentam infecções pelo novo coronavírus? Como anda essa discussão na Justiça? Anderson, como eu falei aqui anteriormente, não tem regulação. Então, a Justiça lavou as mãos e permitiu a abertura. Os governos liberaram de forma voluntária. O decreto do prefeito e do governador é de forma voluntária. Então, não tem regulação nenhuma, só que voluntária. Entre o capital e o trabalho, a gente sabe como é que é. É obrigação, tem que ir. Né? Se não for, é demissão. A gente sabe como é que funciona isso. Então, não tem regulação. Quando não tem regulação, você não tem como
no campo judicial, colocar algum questionamento à abertura. O que nós estamos questionando é o cumprimento do que existe de regulação ou de regras judiciais, como eu acabei de falar anteriormente, a questão do grupo de risco. Então, o sindicato ele já judicializou, tem um processo no TRT, que vai ser novamente discutido no dia 12 de novembro, mas pode o juiz chegar lá e determinar uma série de situações, mas está lá, está na justiça. Então, a judicialização já foi feita. Vamos esperar o resultado que o juiz vai definir, vai decidir. Mas, nesse momento, a judicialização é essa. É a questão referente às condições de trabalho nessa pandemia para o professor, na questão do grupo de risco. Esse é o principal instrumento jurídico que o sindicato, nesse momento, tem para combater essas escolas que não respeitam nada em nenhum momento. E a atuação dos órgãos de governo nesse processo, Oswaldo? A fiscalização da prefeitura nas escolas? Eu também já comentei aqui, a gente comunica a vigilância sanitária, a Secretaria de Saúde, a fiscalização é quase zero, eles não estão preocupados com isso. A gente denuncia e a denúncia muitas vezes, pode ser que um ou outro fiscal vai lá, dá uma olhada, mas a gente só teve uma escola que eles foram realmente fechados. Fora disso, a gente não vê atuação do governo nesse sentido. Infelizmente, porque era para o governo agir profundamente nos processos de respeito dos próprios protocolos que eles mesmos criaram. Então, a gente sabe que isso, na verdade, na prática, não existe. Quando acontece, é uma ou outra escola, mas não como uma rotina para ter a seguridade e a segurança de todos nessa sociedade. Então, mas nós não deixamos de denunciar e não deixamos de comunicar aos órgãos competentes, às autoridades que têm o poder de fiscalização. O sindicato toda semana manda lista de denúncia para as entidades responsáveis, para os órgãos responsáveis para fazer a fiscalização. Nós não temos retorno disso, infelizmente. Na verdade, eles tinham que ter o retorno disso para nós, comunicando o que foi feito e o que não foi feito. Eles não fazem. Quando a gente sabe, algumas vezes, foi uma e outra escola, quando é contra uma coisa muito absurda, é que eles tomam providência. Mas até agora, nós já ficamos sabendo apenas de uma que ele fechou. As outras, a gente sabe, ele foi lá, mas em uma ação mais contundente sobre essa questão. Então, o sindicato cabe novamente se organizar, denunciar e alertar os professores para, caso chegue ao extremo, a gente fazer a greve por local de trabalho. Para encerrar, Oswaldo, eu gostaria que você deixasse um recado para aqueles pais de alunos que estão preocupados em mandar de volta seus filhos às aulas presenciais. Vocês do Simpro acham que há segurança para isso ou as crianças e jovens devem se manter em casa? Desde o início da pandemia, a maior parte dos responsáveis não estão apoiando a volta às aulas. Qualquer pesquisa, seja nas escolas, seja na sociedade, eles são contra o retorno, nesse momento, às aulas presenciais. Dá mais de 70%, 80% nas pesquisas. A própria consulta das escolas aos pais é isso. Tanto é que muitas escolas não vão abrir. Já decidido que só o ano que vem, caso haja condições sanitárias para isso. E não são poucas, são bastantes escolas. Mas a pressão de alguns pais é muito grande, eles sempre procuram e vão. Hoje, poucos alunos estão frequentando as aulas, com raras exceções de algumas escolas que têm mais alunos. A maioria das escolas que abriram, poucos alunos estão participando das aulas. Então, desde o início da pandemia, os responsáveis vêm apoiando o que o sindicato vem colocando. Quer dizer, não há condições sanitárias e não há realmente para abrir. É um grande risco abrir escola. Nós sabemos disso. As escolas, hoje, é um processo de aglomeração, não tem jeito. Então, ela vai ter que ser assim. Então, não dá para você abrir escola e, evidente, achar que não vai ter pandemia, quando, na verdade, a pandemia está na sociedade. Então, é uma situação grave. Então, desde o início, os pais vêm apoiando o que o sindicato coloca, que ainda não há condições de retorno, mas, na prática, também não estão enviando os filhos para as escolas. São poucos que enviaram. E hoje, a avaliação nossa é que não tem condições de abrir escola com segurança. Toda escola que abrir vai ter o risco da contaminação, como na prática está acontecendo. Oswaldo Telles, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e mando aqui o meu abraço. Sou eu que agradeço mais uma vez o convite, agradeço a todos os ouvintes. Estamos aqui, o Simpro Rio, abertos a qualquer questionamento, a qualquer debate.
e alertando sempre e colocando aqui uma mensagem para toda a sociedade. É um grande risco abrir as escolas privadas nesse momento, qualquer tipo de escola, mas a que nós representamos é o setor privado. O professor sabe disso, o professor está sendo pressionado e foi pressionado para o retorno. A greve pela vida, ela foi suspensa, mas a luta pela vida continua. Nós estamos em estado de greve e alerta em defesa da vida. E esse é o recado que eu passo aí para toda a sociedade. Vamos continuar lutando contra o nosso inimigo principal, que é o vírus. Mas aqueles que negam o vírus também passam a ser nossos inimigos. Então, um bom dia, um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro-Rio, Oswaldo Teles. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e eu agora cumprimento o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED RJ, Alexandre Teles. Alexandre Teles, bom dia. Olá, queria saudar todas e todos que nos escutam e também agradecer, mais uma oportunidade de estar aqui no programa Faixa Livre, fazendo debate sobre a saúde pública, no nosso país, e nesse momento em que a gente vê precarização do sistema único de saúde, que a gente vê ataque aos direitos trabalhistas, que a gente vê a importância real do SUS. O SUS, ele é a nossa fortaleza e é muito importante, principalmente nesse contexto de pandemia, a gente conversar sobre as pautas dos trabalhadores e do SUS. Alexandre, eu quero te agradecer por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Alexandre, eu gostaria de começar a nossa entrevista hoje falando a respeito daquele episódio trágico no Hospital Federal de Bom Sucesso, onde um incêndio iniciado no subsolo do prédio 1 destruiu boa parte da construção, provocando a morte de 4 pessoas que foram removidas às pressas. Antes de nós entrarmos nos aspectos referentes ao descaso com a saúde pública, Alexandre, eu gostaria que você desse o seu depoimento sobre os momentos de tensão que vocês passaram no hospital. Parece que você estava lá na última terça-feira, não é isso? Sim, eu cheguei na unidade antes do incêndio começar, nesse dia a gente tinha, algumas reuniões sobre o retorno dos profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, concursados, estatutários, que fazem parte de grupo de risco e que o ministro da Saúde, o Pazuello, determinou que todos voltem, desconsiderando o risco que eles têm, de contrair a Covid, inclusive numa forma mais grave. Então a gente estava lá no pátio externo para essa atividade. E aí, quando começa um fogo, fumaça dentro do prédio principal do Hospital Federal de Bom Sucesso, E ainda do início que a gente notou essa fumaça, notamos externamente, porque em nenhum momento eu fui para dentro do hospital nesse início, Então, notamos esse princípio de incêndio, essa fumaça que já estava, crescendo bastante, ainda demorou uns 20 minutos para chegar o corpo de bombeiros, desde que a gente começou a notar, e uma situação muito, muito complicada, Os profissionais de saúde, muitos ainda se perguntando o que estava acontecendo, com relatos que a fumaça já começava a tomar os corredores do prédio principal, E os profissionais de saúde, com compromisso, de prestar assistência, de cuidar do paciente, se comportaram como verdadeiros heróis nesse momento, carregando os pacientes com macas, quando as macas acabaram, através de lençóis, através de colchões, pacientes gravíssimos, alguns deles entubados, mas todos serão transportados, da maneira mais rápida possível, inclusive antes do corpo de bombeiro chegar. É importante dizer que muitos profissionais ali colocaram a vida em risco, porque não se sabia ainda de onde estava começando, de onde tinha fogo, quais as proporções poderia tomar, esse incêndio. Então os profissionais ali se arriscando para de fato cuidar dos pacientes, Então os profissionais evacuaram, transportaram a maior parte dos pacientes para o prédio 2,
que é um prédio que fica em frente ao prédio 1, que estava pegando fogo, muita fumaça no pátio externo, enfim, e uma situação de muita coragem, né? O que deu para perceber ali muito claramente é que não existe nenhum plano de contingência, né? E os profissionais não têm o menor treinamento. Depois que passou esse momento inicial de tensão, né, de transporte dos pacientes, conversei com diversos profissionais e não tinha nenhuma orientação para onde levar o paciente, foram alocando onde tinha vaga, enfim, não existe esse plano, não existe treinamento, né? Então, uma situação muito difícil, porque a gente sabe, né, que todos os serviços de saúde, principalmente hospitais grandes, assim, hospitais muito antigos, como são nossos hospitais federais, eles têm que ter esse plano de contingência. E na verdade não existia esse plano, os profissionais não tiveram esse treinamento, então é uma situação gravíssima que aconteceu ali no Hospital Federal de Bom Sucesso. Então a gente fica se perguntando, né? A gente, enquanto profissional de saúde, né, enquanto sindicato, a gente tem cobrado tanto as condições de trabalho, denunciado a falta de condição de manutenção predial, elétrica, enfim, falta de treinamento, e muitas das vezes nós não somos, na maior parte das vezes, quando fazemos essas denúncias, não somos escutados pelos empregadores, né, e pelos gestores. Então é uma situação muito complicada e certamente evitável, infelizmente. Como eu já antecipei, Alexandre, esse episódio evidencia o total descaso com a saúde no nosso país. Eu digo isso porque já havia denúncia da Defensoria Pública da União alertando para uma série de problemas nas instalações do hospital que traziam risco iminente de incêndio. Nem mesmo um certificado de autorização do Corpo de Bombeiros foi emitido. Para piorar, nós tivemos um caso semelhante no ano passado no Hospital Badim, que provocou a morte de 23 pessoas. É a crônica de uma tragédia anunciada, Alexandre. Infelizmente, essa não é uma situação nova, né? Dobrou no Brasil como um todo o número de incêndios, né, em unidades hospitalares. Aqui no município do Rio de Janeiro, os hospitais federais não têm o certificado de Corpo de Bombeiros. São os hospitais que são muito antigos, enfim, que não tem nenhum investimento em escadas de incêndio, enfim, em rampas, nada disso. Em nenhum momento foram reformados para contemplar as normas, e não é uma particularidade dos hospitais da rede federal. A mesma coisa acontece com os hospitais do estado e do município. O município mesmo já declarou, e a gente há 2 anos atrás teve um incêndio no Ser Barra, que é ali ao lado do Hospital Municipal Lourenço Jorge, em que muitas pessoas ficaram feridas também. E na rede particular a mesma coisa. O cenário de falta de treinamento, de falta de plano de contingência, de falta de manutenção, é um cenário que ele se repete, né, em diversas unidades de saúde, e mesmo assim a gente vê pouca atitude em relação a exigir que essas unidades tenham esses certificados. Elas continuam acontecendo e parece que o poder público só lembra que tem que ter esse certificado quando acontece um incêndio ou uma outra catástrofe, né? Isso a gente não pode aceitar que seja dessa maneira. A gente já vem cobrando há muito tempo, né? É importante dizer que desde 2007 o Sindicato dos Médicos tem denúncia acerca das condições do prédio do Hospital Federal de Bom Sucesso, então não é uma novidade para a gente. O Sindicato dos Médicos, ao longo de sua história, já teve diversas reuniões com diretores, com o núcleo estadual do Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro, encaminhando denúncias, enfim, para o Ministério Público também, sob a condição precária dos hospitais da rede federal. A gente tem visto um desinvestimento nessas redes, nessa rede, e é lamentável, porque é algo gritante, a olho nu. Quando a gente chega nessas unidades, facilmente a gente consegue perceber fios desencapados, gambiarras elétricas. No próprio Hospital de Bom Sucesso existe laudo, né? Existia já um laudo que foi encomendado pelo próprio Ministério, enfim, do PROAD, que dizia do superaquecimento dos geradores de energia e os disjuntores, enfim, com fios todos desordenados. Então essa não é uma novidade, né? Então o que aconteceu ali no
no hospital, a gente pode definir como negligência, né? Negligência por parte dos gestores, que sabiam da situação, poderiam ter tomado medidas e nada fizeram, né? Então, a gente espera, né, que o poder público, tanto o executivo, o legislativo, imponham normas mais rígidas, né, para o funcionamento dessas unidades hospitalares. O que não pode acontecer é, ano após ano, a gente ter uma tragédia nas unidades de saúde aqui no município do Rio de Janeiro. E são bombas relógios, né? O Hospital Federal de Bom Sucesso é uma bomba relógio. A gente também já tem denunciado a situação que é muito preocupante do Hospital Federal do Andaraí, que também tem uma situação de falta de manutenção predial, uma rede elétrica que precisa ser trocada, de manutenção, enfim, de investimento. E o que a gente vê é o orçamento dos hospitais federais diminuindo, né? Gestores que são indicados por motivos políticos e os hospitais sendo sucateados. O que é que vocês do CINMED pretendem fazer diante desse incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, Alexandre? Vocês estão em contato com o Ministério da Saúde cobrando explicações e ações a respeito do ocorrido? Na verdade, o que é importante dizer é o que o sindicato já fez, né? Desde 2007, nós temos denúncias sobre a situação específica do Hospital Federal de Bom Sucesso, já fizemos relatórios sobre a situação dos prédios, enfim, de lotação, questão elétrica, já denunciamos para o Ministério Público, enfim, o Sindicato dos Médicos há muitos anos vem tomando medidas acerca disso. Infelizmente, a gente faz as denúncias, a gente coleta provas, coletamos, enfim, relatos de colegas, assim como estamos falando agora do Hospital Federal do Andaraí, né, novamente para reforçar que também já falamos há muito tempo da necessidade de reforma dessa unidade e a gente vem cobrando, né? Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de diálogo com essas chefias desses hospitais, com uma alta rotatividade, indicações políticas que não estão dispostas a dialogar com o conjunto dos representantes dos trabalhadores. Então, o que acontece é uma situação absurda, né? O SUS, que ele tem que ser participação social, que ele tem que ter controle, ele se fecha dentro de gabinete com essas indicações políticas que não entendem de fato o funcionamento do sistema. Mas o Sindicato dos Médicos, nós vamos seguir denunciando, realizando os nossos relatórios sobre as condições estruturais, falta de treinamento, ou seja, temos que investir em qualificação e educação permanente do corpo de profissionais dessas unidades, né? E temos que fazer concurso público para ter profissionais estáveis nessas unidades, né? Esses hospitais são hospitais, os federais que eu estou me referindo, são hospitais de alta complexidade, hospitais de excelência, hospitais que têm uma história, né, para a população do estado do Rio de Janeiro, e eles têm que ser valorizados, né, porque a gente precisa desses hospitais. Eu posso dar um depoimento pessoal, Alexandre, porque eu faço um acompanhamento médico lá no Hospital Federal de Bom Sucesso. A falta de cuidados saltava aos olhos em algumas situações. Além da falta de manutenção em equipamentos básicos de segurança, as rotas de fuga são absolutamente ineficientes. As escadas muito estreitas, onde só passa uma pessoa por vez, falta de sinalização, uma tragédia. Não havia nenhum tipo de vistoria do governo federal naquela unidade, Alexandre, porque não é possível o tamanho descaso. Na verdade, os problemas eles já eram conhecidos, né? O próprio governo federal encomendou um relatório, esse relatório do PROAD, né, que ele aponta fio desencapado, que aponta gambiarra no quadro elétrico, superaquecimento em gerador, que aponta teto caindo, coluna sendo escorada com madeira, tudo isso no Hospital Federal de Bom Sucesso. Isso foi, todo mundo já sabia, mas foi sistematizado a partir de um relatório que foi encomendado pelo próprio Ministério da Saúde, pago com dinheiro público, né? Esse relatório ele foi entregue à direção do hospital, a direção do hospital deu ciência, enfim, ao Ministério da Saúde, ao núcleo estadual do Ministério aqui no Rio de Janeiro, e nenhuma providência foi tomada, ou seja, não foi falta de aviso,
não foi falta de um diagnóstico nessa situação. Aliás, ela não começou a surgir no ano passado. São anos e anos de uma política que existe no nosso país de sucateamento das unidades públicas de saúde, né? Existem pessoas, enfim, políticos que atuam sistematicamente para o Sistema Único de Saúde não dar certo, né? E isso a gente não pode aceitar, né? A gente tem que defender o SUS, né? Então, essas pessoas, esses gestores que sabiam, né? Porque tinha um relatório com fotos, né? Enfim, apontando as manutenções que deveriam ser feitas. Aliás, se tivesse feito um estudo mais profundo, ia ter achado mais coisas assim, porque em cada setor era uma gambiarra, uma tomada sobrecarregada, né? Então isso tem que ser visto, né? Mas para isso, o Ministério da Saúde deveria ter investido mais dinheiro nessa unidade, né? Enviado recursos, porque reforma não é feita sem dinheiro, né? Tem que ter planejamento, enfim. E o Ministério da Saúde tem dinheiro para isso, né? Na verdade, é uma inversão de prioridades que existe por parte do governo federal. Ou seja, não estão priorizando as unidades federais. Bom Sucesso não é um caso isolado. As outras também não são tratadas como prioridade. E sabemos que o dinheiro vai para o interesse, de empresas e grandes empresários e não para a manutenção do Sistema Único de Saúde, né? A todo momento eles tentam privatizar o SUS e mostrar que o SUS é ineficiente, né? E isso não é uma verdade. Como é que fica a situação do hospital, Alexandre? As pessoas que estavam internadas já foram removidas, mas a unidade ficará completamente fechada? Por quanto tempo? Quem faz acompanhamento no hospital ficará sem atendimento? Vocês do CIMED já têm alguma informação a respeito disso? Bom, a direção do Hospital Federal de Bom Sucesso recomendou que o Ministério da Saúde dê férias coletivas aos profissionais, exceto os médicos dos setores de hemodiálise e transplantes. A proposta para esses médicos é que eles sejam realocados em outras unidades daqui do município do Rio de Janeiro, outras unidades federais, dada a demanda desses setores, né? Então, o hospital, obviamente, essa obra não vai durar apenas um mês, tem que fazer obra na parte elétrica, tem que verificar o cumprimento de exigências, porque tem que ter certificado do Corpo de Bombeiros, tem que adaptar essa unidade para isso. Então, eles vão ter que fazer uma obra que vai demorar algum tempo. Então, certamente esses serviços vão ficar por um tempo fechado. É importante que haja uma pactuação entre as unidades federais, entre o município, o estado do Rio de Janeiro, para que esses pacientes, não pode ter paciente interrompendo o tratamento por conta disso, Esses profissionais, esses pacientes, enfim, têm que ser realocados, obviamente. Profissional que faz parte de grupo de risco em tempos de pandemia tem que continuar em teletrabalho, não tem que ser realocado em local nenhum, Mas os outros profissionais têm que ser realocados, enfim. Obviamente, tudo isso discutido, negociado, para que consiga dar continuidade no cuidado. E é também o momento das outras unidades federais, que também já estão extremamente sobrecarregadas, E também unidades do estado do município pactuarem para absorver esses pacientes, A gente sabe que é um hospital de referência, a gente sabe da importância do Hospital Federal de Bom Sucesso, mas o SUS é um sistema integrado, E não é razoável que a pessoa tenha seu tratamento interrompido por conta disso, Espero que essa obra ela aconteça com a maior brevidade possível, melhorando a estrutura do hospital e que ele volte com uma capacidade ainda maior, Mas também não passa só pela reforma do hospital. Para aquele hospital funcionar plenamente, tem que ter concurso público. Mudando de assunto, Alexandre, não bastasse essa tragédia no Hospital de Bom Sucesso, nós quase tivemos outra no mesmo dia, quando o presidente Jair Bolsonaro editou aquele decreto que autorizava estudos de modelos de negócio para o setor privado construir e operar unidades básicas de saúde no nosso país. Como não poderia deixar de ser, essa medida foi alvo de uma saraivada de críticas, e o governo federal se viu obrigado a voltar atrás. Como é que você observou esse episódio, Alexandre? Bom, o decreto 10.530 do presidente da República é um verdadeiro absurdo, Por pressão que partiu do Congresso, pressão que partiu dos sindicatos, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que partiu, enfim, de diversos movimentos sociais, porque era uma proposta,
que ela visava realizar parceria público-privada para a gestão das unidades da atenção primária. É importante a gente ressaltar que a atenção primária ela é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Em alguns municípios chama, como aqui no Rio de Janeiro, Clínica de Família, Centro Municipal de Saúde, Unidade Básica de Saúde, Equipe de Saúde da Família, PSF, enfim. Essa é a principal porta de entrada, ela tem que ser resolutiva, os estudos mostram que ela resolve de 80% a 90% das questões de saúde mais prevalentes, ou seja, mais comuns da população, né? E elas dão um cuidado de uma maneira integral, né? Um cuidado que passa desde a promoção com atividades educativas, de alimentação saudável, atividade física, enfim, autocuidado, prevenção, né? Por exemplo, a vacina, se a gente em breve, espero que seja descoberta a vacina para a Covid-19, onde essa vacina vai ser aplicada vai ser dentro da atenção primária, assim como diversas outras vacinas são aplicadas na atenção primária, né? Enfim, cura, reabilitação, diagnóstico precoce de infecção sexualmente transmissível, de tuberculose, o Papa Nicolau, enfim, o exame preventivo, né? E a mamografia que é solicitada lá. Então a gente tem um médico, né, uma equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, fazendo cuidado, e também outros profissionais no NASF, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Que aí pode ter fisioterapeuta, psicólogo, enfim, fonoaudiólogo, isso depende da particularidade. Então, o serviço que ele faz isso tudo, ou seja, um serviço que provê um cuidado integral, um serviço que é a principal porta de entrada do sistema, né, que vai cuidar a pessoa ao longo do ciclo de vida, né, vai cuidar da gestante, depois vai cuidar do filho dela, vai continuar cuidando da mãe, enfim, vai envelhecendo, vai cuidando, tem vínculo, é territorial, ou seja, responsável por uma população que está num território e tem uma população adscrita que é responsável, trabalha com orientação familiar e comunitária, porque a gente sabe que as famílias e as comunidades influenciam no processo de adoecimento, no processo de saúde, na construção do próprio sujeito, né? Então a gente não pode ignorar isso. E quando o Bolsonaro ele coloca sem dialogar, né? Essa parceria público-privada, colocando essa lógica de mercantilização na saúde, isso é um verdadeiro retrocesso, né? Saúde não é algo para dar lucro, né? Saúde é algo para, enfim, tem que ser algo que tem que ser investido, porque é um direito constitucional de todo cidadão brasileiro. Saúde não é meramente um medicamento e não tem como, porque a lógica do setor privado é a lógica do lucro, né? Então, como a gente pode encaixar isso dentro dessa principal porta de entrada? Muito provavelmente, o que a gente já viu em outros países e outras iniciativas, começa a cortar programas de promoção de saúde, alguns procedimentos, inserção de DIU, enfim, procedimentos que mudam de verdade a vida das pessoas, né? Porque a lógica aí é, na verdade, economizar. E aí ficam muito fixados em metas, bater meta disso, meta daquilo, e meta de consulta. E consulta é importante, consulta é importantíssimo, mas a gente faz atividades para prevenir, de promoção, e isso tem uma riqueza muito grande. Então, esse decreto, ele, na verdade, é o desmonte também da atenção primária, né? A gente tem aqui o exemplo, né, um exemplo do município do Rio de Janeiro, que é administrado por organizações sociais. A gente tem visto também o estado precário das unidades básicas de saúde, porque essas entidades não investem na manutenção dessas unidades, atraso salarial, desvalorização dos profissionais, falta de remédio, de insumos básicos. Então, isso iria se agravar, porque seriam agora empresas com fins lucrativos, né? Ou seja, vão tentar economizar no máximo que puderem, para no final das contas terem sua margem de lucro garantida. Então quero reafirmar que saúde é direito, saúde não se vende e direito não se negocia, né? Então é um absurdo que essa medida seja tomada na calada da noite, sem discussão e visando uma piora na qualidade assistencial da população brasileira. O que impressiona, Alexandre, é que o presidente edita um decreto como esse sem passar pelo crivo do Conselho Nacional de Saúde, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, os CONASEMs, ou seja, nenhum órgão que representa os profissionais de saúde é consultado antes de uma decisão tão importante como essa. Bom, isso desrespeita uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde, que é justamente a participação social. O SUS tem, de acordo com a Lei 8142, que é uma das leis orgânicas do sistema de saúde,
conselhos e conferências, né? As conferências a cada 4 anos e no interregno delas os conselhos. Esses conselhos que são constituídos por representantes dos usuários, representantes dos profissionais de saúde, dos prestadores e dos gestores. Então, toda a política de saúde no Brasil, nas diversas esferas, já que tem conselho municipal, estadual, nacional de saúde, e até aqui no Rio de Janeiro, uma cidade grande, a gente tem também os conselhos distritais. Essas políticas de saúde, elas têm que ser debatidas, dialogadas, né? E a gente tem que ouvir a população, né? O que a gente tem visto nos governos, enfim, governo Bolsonaro, governo Temer, é um completo desrespeito aos órgãos de controle social. E aí não são apenas os órgãos de controle social da saúde, né? De todas as áreas, né? Mas em especial da saúde. E uma proposta como essa, que muda o modelo de gestão, né? Que tem impactos no financiamento, impactos grandes na questão da assistência, isso não pode ser tomado sem diálogo com o Conselho Nacional de Saúde, que, aliás, muito prontamente repudiou essa proposta, né, essa proposta de mercantilização, de precarização da saúde, e que não foi dialogada, né? Então isso não pode acontecer. O SUS, ele é participação social, o SUS é construção coletiva. A gente não pode achar que a gente tem ditadorzinhos do sistema de saúde, né? A gente tem, na verdade, que construir ele de uma maneira plural, ouvindo, né, as especificidades e as demandas de toda a população. Então, isso tem que ser sempre reafirmado, né? Mas a gente sabe que, enfim, muitas das vezes o poder sobe a cabeça, né? E a pessoa acha que porque tem a caneta na mão, pode fazer o decreto e transferir atribuições do Ministério da Saúde, que é a gestão, que é o gestor, na esfera federal, né? Uma direção única em cada esfera, né? Na esfera federal, o Ministério da Saúde transferir competências para o Ministério da Economia. Isso é um absurdo. Como que a gente pode pensar saúde do ponto de vista econômico? O Ministério da Economia deveria estar o quê? Liberando mais dinheiro para o Ministério da Saúde realizar ações e políticas de saúde, e não ficar ali querendo meter a tesoura e cortar gastos e entregar para o setor privado a nossa atenção primária, que é uma fortaleza nossa. Para além dos conselhos, por que o governo não consulta as universidades, os órgãos de Estado, como o Ministério Público, para debater um melhor modelo para a saúde no nosso país, Alexandre? As universidades são centros de excelência de conhecimento científico e técnico. Elas têm muito a oferecer no que se refere à gestão da coisa pública. Bom, essa pergunta é importantíssima, né? Eu sou médico de família e comunidade, mas também sou professor, né? Sou professor justamente do Departamento de Medicina e Atenção Primária da UFRJ. E, enfim, esse debate, enfim, sobre a questão dessas parcerias públicas, privadas, enfim, terceirização dos serviços de saúde, isso não tem passado pela universidade, né? A universidade que pesquisa muito sobre a eficiência dos serviços de saúde, sobre o acesso, grau de satisfação dos usuários, grau de satisfação dos profissionais de saúde, sobre barreiras que existem ao acesso, né, porque às vezes existem barreiras que não estão perceptíveis muitas das vezes profissionais, mas que impedem o usuário de chegar dentro do serviço, né? Já existem estudos, né, realizados pela própria Fundação Oswaldo Cruz que apontam que não existe uma superioridade da gestão de organização social, né? Porque a todo momento colocam como se o ente privado, enfim, a organização social, ela fosse realizar uma gestão de excelência no serviço público, né? Que é aquela imagem que sempre pintam, que o serviço público ele é ineficiente, que o serviço público não dá conta de prestar uma assistência de qualidade. E, na verdade, e aí eu estou falando com base em estudos, né, científicos, que não existe essa superioridade, né? E a gente, na verdade, e aí eu falo agora, enfim, como sindicato, eu tenho uma preocupação muito grande em relação a essa parceria público-privada que diz respeito às instituições, enfim, deliberativas de controle social do SUS. Então a gente tem que avançar, né, fazer amplos debates com os conselhos, com as universidades, com a própria Fundação Oswaldo Cruz, para debater qualquer tipo de modelo, né? Eu tenho, enfim, a convicção que precisamos, na verdade, fortalecer a coisa pública, né? E realizar concurso público para ter profissionais
com vínculo, né, e estabilidade dentro da atenção primária, porque essa alta rotatividade de profissionais que as organizações colocaram, impuseram, com desvalorização, sobrecarga, enfim, isso tem sido muito danoso para o sistema de saúde, né? A atenção primária, que na verdade deveria ser um local fortíssimo dentro do nosso sistema de saúde, a cada vez mais ela é sucateada, né? E querem que ela seja apenas uma questão básica, né? Só o mínimo, e quando eu falo básico, estou falando que eles querem o mínimo possível, né? Na verdade não é isso. A atenção básica tem complexidades, ela tem uma dinâmica do território, tem a dinâmica das próprias famílias, a dinâmica da pessoa. Então é muito difícil fazer atenção básica, ainda mais quando somos constantemente atacados, né? E colocando uma lógica de lucro, colocando uma lógica perversa de mercado, essa situação com toda certeza fica muito pior. Esse episódio evidencia, Alexandre, um governo sem identidade, sem convicções, sem projeto. É uma gestão que está absolutamente sujeita às pressões da opinião pública. Isso de alguma forma não prejudica a percepção das pessoas? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que parabenizar a capacidade de mobilização da sociedade civil nesse episódio e em vários outros episódios que representam, né, retrocesso, né? A gente está num período de muito retrocesso em termos de políticas públicas, né? É a questão do estado mínimo mesmo, a saúde mínima, a educação mínima, enfim, tudo precarizado e entregue a interesses de mercado. E isso a gente tem que combater, porque, enfim, a gente consegue prestar um serviço público de qualidade. Essa falácia da ineficiência do serviço público, isso que vem sendo pintado por vários governos, em várias esferas, tanto nos municípios, no estado, enfim, para entregar essa política entreguista, né, a gente tem que combater de maneira firme, né. Enfim, é um governo que ele foi eleito sem propostas concretas para a saúde, ou seja, sem rumo, sem saber onde quer chegar e, enfim, está fortemente cercado pelos interesses do capital, achando um ministro da Economia que acha que tem que meter tesouro em tudo para caber na emenda constitucional do teto de gastos, que aliás é uma emenda constitucional que nós precisamos de uma maneira urgente revogar, né, porque ela retira direitos, retira dinheiro da educação, retira dinheiro da saúde, retira dinheiro da moradia da nossa população, ou seja, atinge a população mais pobre e mais vulnerável. Então nós precisamos de governantes, enfim, de políticas públicas que sejam para melhorar a vida das pessoas, né? A gente não pode estar guiado a todo momento pelo lucro, pelo dinheiro, pelo capital. Então é um governo perdido, que tem um general que inclusive disse há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, o ministro Pazuello da Saúde, que não conhecia o Sistema Único de Saúde até assumir o Ministério, então a gente não pode esperar muita coisa de um governo que não priorizou nem a escolha de um gestor técnico, né? E que também faz nomeações políticas em diversos cargos de saúde e nos hospitais federais está aí, que não me deixa mentir. O que fica muito claro é que o Ministério da Economia está interferindo diretamente em todas as áreas do governo. A privatização completa do serviço público por essa gestão é só uma questão de tempo, porque está na cara que o Paulo Guedes não vai desistir de privatizar a saúde depois disso. Eles só postergaram graças à reação da sociedade civil. Tudo isso faz parte de um projeto, precarizar o serviço público para entregá-lo à iniciativa privada a preço de banana. Com toda certeza, justamente por isso, mesmo o decreto tendo sido revogado pelo presidente da República, não é momento de baixar a guarda, é momento de estarmos mais atentos, porque a gente já sabe que esse projeto de entrega não só da atenção primária, mas também dos hospitais federais, das outras unidades, para o setor privado, para as organizações sociais, que tem, enfim, uma lógica de mercado, ele segue curso. Então, mais do que nunca, temos que reafirmar a defesa do serviço público, um serviço público de qualidade, né? Um sistema único de saúde que com pouco dinheiro consegue fazer muito. Essa semana, nós comemoramos o Dia do Servidor Público, né? Enfim, já aproveito aqui o espaço para parabenizar
todos os servidores públicos que têm sofrido, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, no município, nem plano de cargos, carreiras e salários a saúde tem implantado. No estado, apesar de aprovada, não é implantado. No município, nem sequer a discussão consegue avançar para chegar na Câmara de Vereadores, apesar de ter sido promessa do prefeito Marcelo Crivella, não enviou. Eduardo Paes, enquanto prefeito, também não enviou. Eu acho que é importante a gente dar nome, né? E a gente precisa avançar, em políticas de valorização do servidor público, que é o nosso maior patrimônio da saúde, né? Nós vimos aqueles verdadeiros heróis em Bom Sucesso, pessoas com trabalho precarizado, idosos, com múltiplas comorbidades, mesmo sem equipamento de proteção individual, indo salvar a vida das pessoas. E essas pessoas são extremamente desvalorizadas, não são ouvidas. Então temos que reverter isso. Investir também no Sistema Único de Saúde, na educação pública, enfim, que ano após ano tem perdido dinheiro. Exemplo de Bom Sucesso, que perdeu 11% do orçamento, né? E o ataque agora às universidades para retirar o orçamento, ataque à atenção primária. A gente tem um novo modelo de financiamento da própria atenção primária proposto pelo Ministério da Saúde, que deixa de contar per capita, né, o dinheiro do repasse e passa a contar apenas por usuário cadastrado, como se a parcela que não utiliza, o município não fizesse jus a esse repasse, quando na verdade a gente sabe que toda a população utiliza, né? Porque vai ali tomar vacina, é alvo de ações de promoção, de prevenção que tem natureza, enfim, comunitária, ampla, né? Então isso é um desrespeito, é uma falta de visão acerca de como o Sistema Único de Saúde funciona. E isso vai impactar em especial os municípios da Baixada Fluminense, essa perda de recursos. Alexandre Telles, muito obrigado por novamente você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e mando o meu abraço. Eu que agradeço esse espaço, parabenizo novamente aos profissionais do Hospital Federal de Bom Sucesso, parabenizo os servidores públicos, né, pelo dia que foi comemorado nessa semana, e um forte abraço a todas e todos. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED-RJ, Alexandre Telles. E vamos encerrando a edição de hoje, convidando vocês para na próxima terça-feira, às 8 da manhã, por conta do feriado, na segunda-feira, nós vamos reprisar o programa de hoje. Então, na terça-feira, às 8 da manhã, nós voltaremos com uma edição ao vivo do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês, um ótimo feriado e até terça!